Bom dia, pessoal. Hoje é 15 de março de 2017. Nós vamos dar por início o estudo do livro Recordações da Mediunidade, da médium Ivone do Amaral Pereira. É sobre aquele momento da Dona Ivone, quando ela foi para Petrópolis e se encontrava com esse espírito suicida, que só ela via, só ela sentia os dramas que ocorriam na casa. Então, eu vou ler para vocês e depois a gente conversa. Passei a definhar e minha saúde alterou-se, enquanto dores de cabeça constantes me impediam de dormir durante noites consecutivas. A pressão arterial baixara consideravelmente e entrei a perder fosfato e albumina, com tão violência que ainda hoje não compreendo como resistir sem adoecer. Então, ela teve um problema de saúde mesmo, porque aquelas energias eram tão deletérias em contato com ela, que foi difícil para ela mesma, a título de força, né? A título de energia. Então, ela sentiu, ela fala da pressão arterial, né? Porque ela já tinha tendências à letargia, a saídas do corpo. E hoje em dia, a ciência espírita, estudo mesmo dos espíritas dentro da medicina, né? Como o Dr. Sérgio Felipe, nós sabemos que uma das características do desdobramento é justamente a saída fora do corpo e a pressão arterial baixa, né? Se abaixa. E ela continua aqui. Fronteiro ao quarto de dormir por mim habitado, existia outro separado da primeira apenas por um corredor, onde também havia mais 2 quartos, ambos desabitados. Enquanto os demais moradores do chalé alemão dormiam nas dependências da frente, esse quarto fronteiro ao meu fora transformado em escritório, tornando-se cômodo agradável para estudo, escrita e orações. Continuando minha insônia sem interrupção, certa noite me levantei à primeira hora da madrugada e me dispus a ler e a orar nesse pequeno escritório. E casualmente abri o Evangelho segundo o Espiritismo no 6º capítulo, o Cristo Consolador. Li-o todo com fervor e veneração, pois aquelas tão doces comunicações do Espírito de verdade sempre calaram beneficamente em meu coração, sendo ainda hoje o bálsamo por excelência que revigora minha alma nas horas de maiores preocupações. E interessante, eu tenho essa mesma sensação, o capítulo 6 do Evangelho é um capítulo que você lê e parece que o Espírito Verdade, Jesus, fala conosco de cara a cara, diretamente para ti. E é muito reconfortante. Então, ela encontra alento nesse capítulo 6 e que eu tenho certeza que vocês têm essa sensação também, principalmente sabendo do caráter da revelação espírita. Sentindo, né, esse amor, essa misericórdia, nessas palavras que entram no nosso profundo. A certa altura, muito concentrada na leitura edificante, que valia por fervorosa prece, e por isso mesmo já acionada para o intercâmbio com o mundo invisível, e talvez patrocinada pelos guias espirituais, distingui com precisão, além no assoalho do sótão, um homem a se esvair em sangue, debatendo-se nas convulsões de uma agonia dolorosa, murmurando palavras ininteligíveis, agitando as pernas e os braços de forma a produzir o ruído seco por meu ouvido desde o meu ingresso na casa. Então vamos lembrar que ela chegou até ir no sótão, controlar, mas ela sentiu aquele mal-estar, ela sentiu esvainecer, aquela coisa toda, mas ela não tinha visto. Depois desse dia, da leitura do capítulo 6 do Evangelho, foi que ela conseguiu ver com muita precisão a agonia desse espírito. Sua agitação lenta, penosa, dando impressão de um término de agonia, fazia mover também a cabeça e o corpo. Era corpulento, claro e corado, cabelos bastos e loiros, e bigode também loiro. E até os olhos, por uma rápida associação de ideias, ou fenômeno de penetração vibratória, e não propriamente pela vidência, eu compreendi que seriam claros, como se realmente eu os distinguisse.
Então ela não disse que era próprio a questão de vidência, o que ela tinha visto, a questão dos olhos, mas que é como se ela soubesse que era assim. Existem certas questões espirituais que você sabe que é daquele jeito. Às vezes você não viu com vidência ou clarividência, às vezes você não ouviu de um espírito, mas vem de você assim tão natural que você sabe que é assim. Esse fenômeno, que é sempre um fenômeno dado do fenômeno de emancipação, é a dupla vista, né? Lá no capítulo A Gênese, sempre no capítulo 14, bem mais para o fim, ele vai tratar com muito detalhe da questão da dupla vista. Trajava camisa branca, completamente desabotoada e aberta, com mangas compridas e calças de dubrim chamado caque, apertadas na cintura por um cinto de couro, mas essa camisa encontrava-se empapada de sangue vivo. Ele, como que acabara de desfechar um tiro de revólver no próprio coração, e o sangue corria, tomando-lhe não só o tórax, como também o abdômen, as mãos, os braços e a cabeça, encharcando os cabelos. Depois derramava-se pelo chão, e ele, debatendo-se, envolvia-se tetricamente no próprio sangue. Olha que cena que ela conseguia perceber. Mas a cena não me assustou, não me impressionou, embora me tivesse comovido. Compaixão indescritível revolucionou as fibras do meu coração, e naquele momento, como que me avassalou um sentimento inédito de amor, mas amor intenso, desconhecido ainda pelo meu coração, a favor do pobre agonizante. Ela era a pessoa ideal, né? Para dar assistência espiritual a esse senhor. Ela não se assustou com a cena, mas sentiu aquele arrobo de compaixão, de misericórdia profunda que nem ela sabia, né? Ser capaz de sentir. Disse-ia que eu contemplava ali, não um estranho, um estrangeiro que nem mesmo me fora dado conhecer pessoalmente, mas uma criatura bem amada, cuja desgraça me comovia profundamente. As lágrimas assomaram então aos meus olhos, pois não creio que nenhum médium possa presenciar um quadro desses com indiferença. Então ela vê a cena e chora. Chora de emoção, aquelas lágrimas que lava a compaixão, né? A gente fala muito da compaixão, do coração que se enche de amor, do coração que lateja amor. E a compaixão é tratada no próprio evangelho como um sentimento assim, até ele faz um sentimento duro, porque pra gente sentir tem que ver a desgraça de alguém, né? Mas a dona Edna disse ali pra nós, é o amor sublimando, né? Você, poxa, é um modo difícil até de sentir o amor, porque você sentir amor por uma desgraça, tem que ver uma desgraça, né, pra sentir uma situação desconcertante. Mas tem uma frase que ela coloca aqui, eu vou chegar lá, tem uma frase que ela coloca aqui que eu marquei na minha vida, e eu vou ler pra vocês. Então compreendi o que se passava. Orei pelo pobre suicida, o qual talvez jamais tivesse sido assistido por uma prece, e ofereci a Jesus meus préstimos a fim de socorrê-lo, como é dever de todo médium diante de um desencarnado em aflições. Então, ela se sentiu tão comovida e percebeu que talvez ele nunca tivesse sentido uma prece. Uma prece ninguém nunca teria feito. E ela se colocou à disposição de Jesus para socorrê-lo. E diz mais, como é dever de todo médium diante de um desencarnado em aflições. Todo médium, pelo que a dona Ivone está nos dizendo, tem o dever, a obrigação de socorrer um desencarnado. Independente de cor, raça, etnia, língua, criminoso, não importa. Todo médium tem obrigação e se colocar à disposição de Jesus, porque não é à toa que tem uma mediunidade, não é? A mediunidade é colocada justamente para o serviço, para o servir. E ela continua.
Orar, falar-lhe, envolvê-lo na piedade das vibrações amorosas, despertá-lo do pesadelo que se deprime há tanto tempo, anestesiar sua desgraça com a palavra da fé e da esperança, ampará-lo no coração com a doçura do amor materno. E aí vem a frase que eu queria que vocês escrevessem num papel. Vou convidar todas a escreverem essa frase no papel e colocarem nas vossas geladeiras, a colocarem no carro. Enfim, tem som, gente? Tem som? A mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. Eis a frase. Ampará-lo no coração com a doçura do amor materno. A mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. E eu sinto tão profundo isso na minha alma. Tão profundo. Que quando você vê uma pessoa desacertada, ou quando você conversa com um espírito sofredor, é uma coisa tão natural surgir do peito e esgorgar, sair da boca a frase meu filho. E Dona Ivone rebate essa coisa. Ampará-lo no coração com a doçura do amor materno. A mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. Porque se a gente tem treinado esse amor e o desgraçado não tem rosto, o desgraçado não tem nome, é um desgraçado. E nós podemos lembrar de Jesus, quando nos ensinou a parábola do bom samaritano. Porque o bom samaritano nós sabemos que ele era um samaritano, mas ele não tinha um nome. Ele só era um comerciante que passava aqui e acolá para viajar de trabalho, não é? Era um viajador. Mas o ferido que estava no chão, o ferido no qual o bom samaritano socorreu, não tinha nome, não tinha etnia, não é? Não sabemos se essa pessoa que estava no chão talvez tenha sido um criminoso que tentou assaltar e a pessoa soube reagir porque ela tinha uma arma e bateu nela a ponto de desgraçá-la. Nós sabemos só que era um infeliz, foi assaltado, conversa, será? Entendeu? Poderia ser qualquer pessoa, podia ser um fariseu, poderia ser um gentio, podia ser todos aqueles que eles tinham preconceitos, mas não importa. Quem ajudou foi um dos povos que são mais discriminados, samaritano, né? Lá na briga dele na época. E sem perguntar se era um judeu que tinha preconceito com samaritano, simplesmente fez. Então, quando a Ivone diz para nós, a mulher médium é sempre mãe dos desgraçados, os desgraçados são todos. Então, os desgraçados não têm nome, não têm uma identidade. E os desgraçados aqui também não quer dizer estritamente um desencarnado. O desgraçado é o desgraçado, ou com corpo ou sem corpo. E se nós somos médiums, que vocês são médiums, se nós somos médiums, nós temos compromisso de maternidade com quem sofre. É ou não é? Temos compromisso de maternidade. No caso do nosso Elcio aí é de paternidade. Elcio, que um homem médium é pai dos desgraçados. Sentir o coração que se envolve da misericórdia. Que quando a gente imagina, eu tenho um treino, uma coisa que eu aprendi, um exercício, na verdade, que eu aprendi há uns anos atrás.
que era o seguinte, quando uma pessoa me incomodava muito, porque existem pessoas que incomodam, não é verdade? Existem sim situações que a pessoa se vê atacada de graça, ou até mesmo fazendo o bem do mundo e o povo acabando com a gente, não tem? Tem. Aí, a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, repara só. Eu vou falar em linguagem baiana, vocês vão me entender. Assim. Repara só o cão, ó. Não fiz nada, bem linguagem baiana. Não fiz nada, não sei o que a pessoa quer de mim, a pessoa tá acabando comigo. E você tende a ficar chateado com as circunstâncias, se não com a pessoa, com a circunstância. E aí você tende a se colocar, um espírita não age de vingança, não é verdade? Então o espírita, à altura do campeonato, ele já sabe que ele não se vinga, mas ele pode se prevenir. Se poupar, não pode? Evitar, aquilo é um direito que a gente tem. Justamente, né? Mas aí, às vezes, às vezes, não sempre, mas uma decisão nossa de distanciamento, uma frase nossa, é dever, né, dona Edith? Uma frase nossa poderia, vamos dizer assim, melhorar a situação da pessoa, mas não vem aquela atitude de fazer porque a pessoa, vamos dizer a verdade, não fez por merecer. Não fez por merecer. E ele fala, ai, meu Deus, né? Mas é o seguinte, às vezes a pessoa não fez por merecer, mas eu e todos vocês, bem-vindos ao clube, temos circunstâncias a sanar com Deus relativa àquela atitude. Às vezes não é restritamente aquela pessoa, aquela coisa reencarnatória. Ai, meu Deus, eu tenho uma dívida com essa pessoa. Não, nem sempre você tem uma dívida com a dita pessoa. Mas tem alguma circunstância sua que ficou uma pendência, né? Vamos lá. Essa palavra pendência é a cara de um amigo meu que já desencarnou. Pensei nele aqui, deixa eu ver se ele vem. Uma pendência. Você tem uma pendência em aquela situação que você precisa saber lidar com aquilo. Para levar, vamos dizer assim, terminar a sua prova, para ver se você tira uma notinha boa com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, né não? Tá bom. Aí, tá difícil pela pessoa, não tá? Tá difícil. Exceção da cor tá difícil, né? Exceção da cor é difícil, não é? Ou ninguém nunca passou uma situação difícil que a pessoa morde o canto da boca, roda o pé no chão. Ai, meu Deus. Vocês não passaram, só eu? A Márcia disse várias vezes. A Márcia é honesta, tá vendo? Cadê vocês? Mandaram todo mundo sair do Facebook. Pois é, não dá nada, engole. Aí, pois é, o Elcio colocou ali pra gente, estamos na carne, né? Pois é. Aí, qual foi o exercício? O exercício seguinte. Toda vez que existem essas situações, o meu impulso, eu ensino aquilo que eu tenho treinado, né? Então, eu divido com vocês as minhas experiências, que tem me ajudado. A gente pensa assim, fulano tem uma mãe. E a mãe de fulano, ou de Beltrano, ou de fulana, ou de Beltrano, deseja o melhor para ela. E essa mãe deseja todo o bem para o filho ou filha dela, como eu desejo para os meus. Ai, meu Deus, então eu vou fazer pela mãe dele. Porque dado que eu sou mãe e que eu desejo do mundo compreensão para os meus filhos, não é? Eu vou agir de consequência pelas mães. Fulano, ai, tem uma mãe. Ai, infeliz, não dá pra fazer por você, eu vou fazer pela tua mãe, porque tua mãe passou 9 meses contigo, tua mãe investiu do tempo, do carinho dela por ti, então por ela. E tem uma outra pessoa que a gente associa à mãe, ao Cristo. Os espíritos, tanto tempo atrás, tiveram a ocasião de dizer assim pra mim, menina,
por Jesus qualquer coisa. Então, eu aprendi de hora em diante o seguinte, que quando uma coisa não me desce muito, eu faço pelo Cristo. Que eu já imagino assim, vocês já viram aquelas fotos de Jesus? Aquela foto que Jesus tá paradinho assim, com aquela cara linda, perfeita, com aquele olharzinho assim que parece que percrusta a tua alma. Vocês tem presente a foto do Cristo que eu tô falando? Vocês conseguem imaginar? Imaginaram? Ok. Aí você imagina que você tá querendo bater a porta na cara da pessoa, aí você olha pra cara de Jesus com aquele olhar assim, profundo. Ai, aí você olha. Ai, tá bom. Ai, Jesus, tá bom. Vamos. Porque vocês imaginam você negar uma ação boa? Ou superar o teu orgulho, superar a ti mesmo com um olhar doce daquele te olhando, gente? Não é? Superar o ego. Né, Márcia? Ai, que situação. Vocês imaginam se Jesus estivesse aqui agora? Isso é uma coisa que eu ensino às crianças e coloco pra mim mesmo. Ai, meu Deus. Me dá aquela olhada. Aí eu me lembro daquela frase. Outro dia, em uma comunicação espiritual, tinha uma frase assim: fazer com os pequeninos. Né? Cuidar dos pequeninos. Aquele sou eu. Então é o criminoso. Pro criminoso a mesma coisa. Porque outro dia lá no GE, viu? O pessoal que também tá no GE. Foi colocada a questão da gente não passar o ódio pra frente. O que é isso? A política do ódio. Tem uma notícia que as pessoas querem se colocar como justiceiros e ela passa adiante. E aí, em vez de tocar no coração pelaquilo que aconteceu para a pessoa, a gente sente ódio pela pessoa que agiu errado. E nesse meio tempo, a gente joga milhões de energias ruins nas pessoas. Então, é de pudor a um espírita, isso eu tenho certeza no que eu estou dizendo, é de pudor a um espírita que tenha o mínimo de consciência espírita daquilo que o evangelho nos diz. Não é evangelho de consulta. Para fazer o evangelho, abre uma página, deixa eu ver o que é que saiu para mim essa semana. Que o evangelho não é oráculo. Não é? Mas seguir os preceitos daquilo que é evangelho, o espírita não pode fazer isso. Porque ele está plantando ódio, rancor em vários corações. Está, às vezes, induzindo pessoas frágeis a ter sentimentos que poderia ter evitado. Que aquilo pode dar um mal-estar naquela pessoa. Vou dar um exemplo para vocês muito simples. Assim, coloca-se uma notícia: criança foi morta depois de um estupro. É muito duro isso, né? Vocês sentem na alma de vocês uma dor? Sente ou não? Sente. Sente uma dor. Só que a gente está pensando em que a gente não está querendo orar pela criança. A gente está querendo fazer justiça com emanação de fluidos, como diz a Gênese, matando o indivíduo. Quantos de nós já matamos pelo pensamento? Concretizamos o fato, tá na Gênese. A gente pode fazer isso, fotografia do pensamento. Somos assassinos pelo pensamento. Até aí, você já induziu a pessoa a estar pensando que não deveria pensar. É seu compromisso. A segunda coisa, quando você posta uma notícia dessa, muito difícil, você não sabe que aquela pessoa que está lendo pode ter um caso dela pessoal de abuso sexual. Quantas mulheres podem existir em grupos que foram já abusadas sexualmente, vocês não sabem. Na infância. E que uma mensagem daquela pode mexer no profundo do âmago de uma pessoa, fazendo reviver situações que talvez ela já tivesse superado. Ou trazer memórias que pode levar uma pessoa à loucura, suicídio, obsessão. Então, o respeito pela criancinha que desencarnou,
e por todas as outras criancinhas que tem dentro do coração das mulheres adultas que ainda choram seus abusos sexuais. Olha como é sério esse tipo de coisa. Então, o espírita, ele tem a obrigação de saber disso. É inadmissível. E, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e responde Santo Agostinho, tem que ser represo, repreendido. Se a situação fizer mal só a pessoa, é diferente, mas se um ou mais vem prejudicado, tem que ser denunciado. A pessoa tem que ser chamada a atenção, falando, não é legal isso. Porque se a gente não educa o ser humano, isso vai passar adiante. Facebook é rei disso aí. Facebook é rei disso aí. Então imagine na hora que você está incitando ódio, apareceu Jesus com aquela carinha lá da fotografia e tá olhando para você com aquele olhar assim tão doce, esperando que você tenha o mínimo de compreensão com a infelicidade do desgraçado que cometeu o crime. A gente se esconde. Jesus lhe olhar assim. A mãe da gente, quando a gente era pego no flagrante, que dava aquele olhar assim pra gente, como disse, eu te vi, a gente morria. Ai, meu Deus. Ai, vocês imaginam o Cristo em pessoa. E para o espírita, ele vai olhar e dizer assim, ô meu filho, quando você está sentindo dor, quando você está no seu erro, você abre o evangelho lá como se fosse um oráculo, um livro de consulta, e quer saber o que é que eu ensinei. Mas quando você tem que remediar a falta do outro, aí não, né? O Rossandro conta um caso muito interessante, aí eu dei risada, porque o Rossandro ele foi evangélico, né? O Rossandro Klinger. E aí ele disse que tinha um amigo, que era evangélico como ele. Então quando as pessoas faziam alguma coisa de errado com ele, ele ia correndo, abria a Bíblia para se consolar. Aí ele abria o Velho Testamento, né? Que estava lá escrito que os seus inimigos serão feitos isso, aquilo outro, queimado, não sei o que, em nome de Deus. Aí ele sentia, né, a consolação. Quando era ele que tinha cometido uma falta de alguma coisa, que ele ia correr para a Bíblia, ele abria o Novo Testamento. Que aí Jesus tinha aquelas palavrinhas, tudo de conforto, bem-aventurados. Aí ele, ó, né? Assim somos nós. Assim somos nós. Imagine o rosto do Cristo. Então, pelo Cristo, qualquer coisa. Depois do Cristo, pela mãe da pessoa. Essa mãe pode estar desencarnada. Está bem olhando para sua cara enquanto você está jogando pedra no filho dela. E que se fizesse uma oração pelo filho dela, você conquistaria um amigo no mundo espiritual. Tá bom? Outra coisa. Se essa mãe estiver encarnada, ela vai estar marcada para sempre da vergonha. Já vai passar apedrejada, cara virada, crítica de todo tipo da sociedade no qual se encontra. Então, coitada, né? Só faltava a gente também, jogando energia. E quando fazem as coisas ruins, que você diz, é culpa da mãe que não soube educar. A Dona Ivone nos diz, repito, a mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. E só quem disse isso pra ela, olha que coisa linda. Sussurram aos meus ouvidos os piedosos assistentes invisíveis que me protegiam, permitindo o fenômeno. Então foi dito para ela isso, pelo próprio invisível que a protegia. A mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. E os desgraçados não têm identidade. Os desgraçados podem ser qualquer um, do encarnado ou desencarnado.
Continuando aqui. Orei então. Orava diariamente com desprendimento e fervor, prostrando-me de joelhos em súplicas pelo suicida que eu ali via e mentalizando Cristo de mãos estendidas para socorrê-lo, a fim de que de algum modo ele captasse a criação do meu pensamento e se esperançasse nela, tentando alívio para o próprio descontrole vibratório. E lia, como prece, as amorosas comunicações do Espírito de Verdade, de Santo Agostinho, de Fénelon, do Cardeal Marlot, todas aquelas sublimes lições que o Evangelho segundo o Espiritismo oferece aos corações sedentos de consolo e esperança. A Dona Ivone é uma grande escola de vida, para mim, pessoalmente. Nesses anos, e vocês que estão comigo há quantos anos, né? Depois foi que eu decidi fazer o estudo dela. Mas eu sempre trouxe os estudos da Dona Ivone, até mesmo para fazer certas coisas que ela colocava, para fazer gancho com o Frederico Fig, né? Para fazer gancho com o André Luiz. A Dona Ivone foi uma grande escola para mim pela visão do cotidiano dela. Não é? Pela visão do cotidiano com essa senhora, com essa mulher que representa muito. E não é idolatria pelo indivíduo, mas pela capacidade de nos instruir. E eu me lembro um caso assim muito interessante. Beijo, Elcio. Até mais. Então, um caso assim muito interessante que uma companheira que frequentava o Paulo Talk há muitos anos, depois ela deixou também. Ela disse assim pra mim: Ju, eu não me pego a responsabilidade de orar por ninguém, porque eu oro no geral. Porque pegar a responsabilidade para orar por fulano e beltrano é conquistar os obsessores dessa pessoa. E eu não vou fazer isso, porque eu não tenho um cabedal espiritual para manter as energias que vão vir disso aí. E aquilo ali, eu tendo 23 anos, aquilo eu fiquei na minha cabeça, meu Deus, então, como eu tô errando? Porque eu comecei a ter, naquele período, um caderno que eu anotava nomes, né? E aquilo me ficou um pouquinho na cabeça, mas dentro de meu coração eu não aceitava aquilo. Aí eu fui estudando a doutrina, e cheguei à conclusão que dentro da misericórdia de Deus seria impossível que eu orasse por uma pessoa e eu conquistasse os obsessores e eu não conquistasse os benfeitores também? Então a gente ficaria restritamente à questão do diabo e não pesaríamos o bem que trabalha para contrabalancear. Ora, se nós fizermos um cálculo que uma pessoa no qual nós estamos pedindo por ela tenha 3 ou 4 obsessores, 5 obsessores, é muito, né? Mas vamos dizer que tenha o nosso pressuposto, certo? Vocês estão fazendo o cálculo? Você imagina uma pessoa com 5 obsessores? Fizeram? É muito? Sim ou não? É muito ou é pouco, gente? A dona Aida disse que não. 5 obsessores por uma pessoa, nossa. Eu não tô falando de afins, viu? Suas estudiosas. Não espíritos afins por simpatia. Cobradores mesmo na cola do caba, encarnação por encarnação. Não é nem os afins. Os cobradores. Você ter, na média, de 5 caba cobrando você as suas atitudes do passado, são bastante, mas não é nem tanto. Ok, vamos dizer, né? Mas assim, aquela pessoa tem um pai, tem uma mãe, não tem? Tem, porque ninguém nasce de ovo. A pessoa tem um espírito protetor, que pela doutrina espírita é um espírito superior. Tá na dúvida dos espíritos. Ok. Cada pai e cada mãe tem também seu espírito protetor? Tem. O cara qual você está orando, a companheira no qual você vai estar orando, vai ter os seus espíritos simpáticos que o amam? Nossa! É muito número, não é? Vai ter quem dá assistência, vai ter os simpatizantes da causa, vai ter aqueles que organizaram a reencarnação daquela pessoa. Existe
atrás de você dezenas de pessoas que investiram no teu renascimento. Ora, se eu acredito em Deus, eu não posso só confiar, ou acreditar, eu tenho que confiar. Então eu já sei lá na Gênesis que tem os fluidos, não é assim? Eu já sei no livro dos Espíritos que existe proteção. Eu já sei que Jesus nos ensinou que vai agariar em amigos. Eu já sei que todo bem que eu faço me dá em dobro. Eu posso estar desamparada, gente, se eu orar por uma pessoa. É ilógico isso. É de um egoísmo absurdo. Então a Dona Ivone me ensinou também como fazer. Então ter os cadernos, botar os nomes, dedicar o meu tempo, pegar as notícias, orar pelas pessoas. Então a Dona Ivone, não é, tem uma grande contribuição no crescimento do meu caráter. Nesses anos, já que eu tenho 39 anos, só, viu? Tô gatinha ainda. 39 anos somente. Então ela tem uma contribuição muito grande através desse pensamento dela, que foi uma pessoa que tinha cadernos e cadernos de prece pelas pessoas. Cortava recorte de jornal e ela se dedicava muito mais aos suicidas. Respondia dezenas de cartas para aqueles que pediam ajuda para ela, porque ela tinha uma característica que era médium conselheira. Então, a mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. Vocês acham que tem tudo a ver? Uma encarnação dedicada ao prol de outro vai ter fruto ou não? Então ela diz que ela lia em voz alta as mensagens. Ela lia muito o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados aflitos, né? E o capítulo 6 para os espíritos. Só que aí, a Eliana, que a Eliana tá calada hoje, eu vou pegar ela. A Eliana pode dizer assim, mas Ju, eu não sou média ostensiva, eu não vejo os espíritos. E daí, Eliana? Eles estão do mesmo jeito. Mesmo que você não tenha percepção ostensiva, né? Mas você, firme, fazendo, porque eles aqui estão, eles nos estão ouvindo agora. Eu não os vejo, é verdade, mas eu sei, é uma coisa que você sabe. Não é eu acredito, eu sei que é assim. Eu sei. Então, lia em voz alta para os espíritos. E ela diz, mas seria necessário obter o nome do suicida a fim de solicitar o socorro de irmãos encarnados em forma de preces e atração para as sessões chamadas de caridade. E no dia seguinte, a primeira noite que eu vi o seu fantasma, interroguei o dono da casa sobre quem residira ali antes dele. Então ela precisava saber o nome dele, recorrer a uma casa espírita para chamá-lo através das preces. Por que chamá-lo? Agora entra uma outra questão. Uma questão energética. Porque chamando-o insistentemente para receber o socorro, ele desfocaria do problema. Vamos imaginar assim, a dona Edna tá fazendo o bolo dela lá, na cozinha dela. Aí, ela tá bem com atenção no bolo. Aí a Cláudia liga uma vez. E ela tá lá concentrada. Ela passa um rabo de olho assim e faz... Ai, Cal, peraí que eu já te respondo. Não é assim que a gente faz? Eu faço direto isso. Ai, gente, peraí, eu tô com a luva, alguma coisa. Aí a dona Edna tá lá. Aí a Cláudia liga 2, liga 3, liga 4. Aí toca o WhatsApp, aí toca a mensagem. Dona Edna tá no bolo. Aí dona Edna tá no bolo e toca. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver o que é, gente. Minha avó diria, nessa sangria desatada, deixa eu ver o que tá acontecendo. Não é? Não aguento esperar, alguma coisa é. Aí o que faz a dona Edna? Desfoca do que ela está fazendo, né? Para dar atenção àquilo ali. Então, o chamado
e não é precisar de mais pessoas para mais energias, os irmãos encarnados, por causa de uma energia que chama fluido animalizado. O fluido de encarnado é útil para o despertar, porque ele, estando em estado de agonia, ele estava como vivendo o inferno interior. Ele não tinha noção do ambiente externo. Era como se ele vivesse para dentro do seu pesadelo. Então, ele era necessário de encarnados para utilizar essas energias, chamadas energias anímicas, né? Para ajudá-lo mesmo. E aí, Dona Ivone diz: discorreu então nos detalhes já citados, isto é, que ali residira o próprio construtor primitivo, proprietário do imóvel, o qual se suicidara com um tiro de revólver no coração, no sótão, havia 10 anos. E que era de nacionalidade alemã e chamava-se Wilhelm, Guilherme. E nem devemos julgar que eu ali distinguia fosse apenas o reflexo do ato impresso nas vibrações do ambiente, porque se assim fosse, a visão seria fixa, ao passo que ela se locomovia no ar, assim mesmo deitada no chão, e se aproximava de mim, mantendo-se, porém, no mesmo estado de convulsões agônicas, tardas e pesadas. Então, ela argumentou o seguinte, que se alguém fosse oposto, não é? Fosse oposto a essa situação e dissesse, não, mas ela viu uma imagem do ocorrido que estava no ambiente, porque isso também pode ocorrer, ela diz isso pra gente em outros capítulos, vocês lembram? Certo? Mas nesse caso era um fenômeno real, ele estava ocorrendo e tinha movimento. Vocês sabem que é uma coisa interessante? Porque assim, quando nós fazemos visualizações, a gente faz a visualização, aí você cria todo o cenário, né? Você cria tudo ali, tal, a cenário. É você que tá criando. Aí de repente entra gente no seu cenário e tem vida própria. Aí já não é você que tem o controle da situação. Já é o pessoal tá interagindo com você. Você fala, uai, como é isso? Eita, eu fiz um uai agora igual a Dona Edna e a Cláudia. Ó, deu um uai mineiro. Como é que é isso, né? Como é que ganha vida própria? Então, essa explicação dela é muito interessante. Então, essa explicação... Caiu, né? Peraí, voltou? Então, essa explicação dela é muito interessante, porque, né, as duas coisas poderiam ter acontecido, mas essa é de interação mesmo, ela via real. E nem devemos julgar que ali se distinguiu quem. Tão impressionante espetáculo passou a ser constante, se prolongou durante quase todo o tempo que permaneci na cidade das Hortênsias, ou seja, 1 ano. Frequentemente as demais pessoas da casa saíam à noite para o cinema, visitas e festas. E porque eu não me animasse a acompanhá-las, via-me só, às vezes até madrugada, num bairro afastado e sombrio, que ainda hoje não apresenta movimentação apreciável. Então, olha, as pessoas saíam da casa e tudo, e ela ficava ali, tratando o espírito por 1 ano. 1 ano inteiro, né? Tem som, gente? Nessas condições a sós, diante de Deus, eu havia de doutrinar com fraseado amoroso esse espírito em convulsões ao pé de mim. Imagina, gente. Submerso em atroz pesadelo, criado pelas alucinações do traumatismo vibratório consequente do suicídio, e fazê-lo despertar através das forças do pensamento. Reunia, então, toda a coragem da minha fé e da confiança no auxílio dos guias espirituais e agia resolutamente. Falava-lhe, exortando em nome de Jesus a voltar a si para dominar os próprios distúrbios mentais com a reação da vontade, que se deveria impor e vencer o colapso que se entregava. Explicava-lhe o seu verdadeiro estado. Lecionava-lhe a imortalidade da alma, exatamente como nos serviços de doutrinação a sofredores no decorrer das sessões normais. Observemos que o diálogo nós podemos fazer com os espíritos também, mesmo, né,
não estando em reuniões médicas. Porque eu falo assim, o espírito tá ali, né? Tem médium que é assim. O espírito tá ali agonizando. Aconteceu, a gente tem que pensar assim, meu Deus, se isso foi permitido, é porque a espiritualidade permitiu. Chama-se por Deus, chama-se seu espírito protetor, que é teu amigo fiel, em qualquer lugar, está na pergunta 495, chama-lo e observe que você está sob cuidado. Se aquilo está acontecendo, alguma coisa a espiritualidade quer de você, que é uma ação tua, uma reação positiva. Então você vai dialogar. Então tem médium que faz assim, eu não vou não, porque onde eu tô não é apropriado. Aí eu peço para a espiritualidade direcionar ele para a casa espírita. Isso me dá assim, diga, ai meu Deus, meus 5 livros da codificação. Kardec. Às vezes, sinto agonia até mesmo, sabe? Com situações desse jeito. Porque se a mulher é mãe dos desgraçados e surge uma oportunidade dessa, nos falta fé, nos falta confiança. E você nega socorro, no mínimo você vai parar para orar pela pessoa, vai ter que parar seu tempo, vai ter que parar e deixar as coisas para pegar o evangelho, vai ler. Ou se não der, porque tem gente por aí, vai fazer mentalmente. Vai imaginar a energia saindo de ti, vai envolvê-lo em socorro e misericórdia. E vai concluir entregando-o para a espiritualidade. E fecha argumento. Mas não que você empurra com a barriga pro outro. Empurra pro outro resolver. Não, eu vou mandar lá pra espiritualidade, porque isso não é coisa pra mim, não. A Liana colocou pra gente. Mas às vezes, Ju, são os próprios expositores da Casa Espírita que passam esses enganos para as pessoas iniciantes. Eu sei, Eliana. Infelizmente, eu sei. É por isso que eu sou da geração, minha irmã, que estimula as pessoas a estudarem por elas. A lerem, pesquise, vamos, gente, vamos. Leia, pegue seu negócio, faça. Porque a pessoa tem que ver por ela. Porque a gente não pode ser filho de palestra. Palestra é ótima, mas filho de palestra não. E a maioria desses equívocos são feitos por filho de palestra. E é normal, viu? É super normal, porque se a gente cresce numa evangelização, numa infância, primeira juventude, com o povo que fica martelando aquelas coisas na nossa cabeça, nos condiciona. Nos condiciona mentalmente. Então, pode sim. Claro, a gente vai, mas você vai agir. Porque você tem potencial para isso. Homem, por que duvidaste? Entendeu? Eu sei tudo isso no centro espírita. Não, porque a pessoa... Já se viu negar ajuda? Tem uma outra coisa interessante, agora eu abro uma parêntese, que uma moça colocou assim, que ela está num grupo espírita lá de São José do Rio Preto, uma coisa assim. No final da reunião, o médium estava se sentindo muito mal, porque ainda tinha uma presença incorporando praticamente, e o doutrinador disse assim, não, meu irmão, eu não vou poder te atender agora, porque nós concluímos o nosso trabalho, porque o trabalho é monitorado pelo tempo, com a espiritualidade, na próxima semana eu lhe atendo. Não é demais um negócio desse? E é uma segunda vez se encontra o mesmo doutrinador em uma outra ocasião, tipo tempos depois, na casa de alguém, que a pessoa diz a mesma coisa. Não, eu só vou poder lhe atender no centro espírita. E a pessoa agonizando, cai no chão babando. Em tempo de ter uma parada cardíaca, porque é adrenérgico. A incorporação é adrenérgica. Como é que você nega socorro a alguém? Se aquele fenômeno está acontecendo... Vamos pensar assim, tô fazendo evangelho no ar. Aí tem um clima de fraternidade maravilhoso. Um clima de fraternidade maravilhoso. A gente sente espiritualidade superior. A gente está enobrecido com o coração. Aí acontece de um companheiro se sentir mal nesse sentido. Vocês acham que a espiritualidade permitiu aquilo? Não é? A espiritualidade sentiu.
E permitiu. Então você vai negar isso para um necessitado? É a mesma coisa de você já ter acabado de cozinhar, você limpou sua cozinha, tá limpinha. Aí chega uma pessoa morrendo de fome, às vezes, não vou dizer nem um estranho. Chega seu filho morrendo de fome, aí você fala, não vou te dar de comer não, menino, que eu já limpei a cozinha. E aí? Como é que pode? O médico, chega uma pessoa de emergência no pronto-socorro, ele já acabou o turno dele, tá indo embora. Doutor, ele olha assim, passa pra fulana aí, porque eu já acabei meu turno. Vocês iam ter a mesma reação e achar normal? O que Jesus precisa é de pessoas que tenham boa vontade para servir. O Ligeirinho colocou ali pra gente, por isso os estudos são indispensáveis, codificação não pode ficar sem estudos, com certeza. Dona Edna, Ju, sua colocação vem me ajudar a fortalecer este assunto de ontem na mediúnica, obrigada. Eliana, entra aí o que você falou, lembrar de Jesus, será que ele faria mandar de volta na hora? Não ia, claro que não. Iniciamos um trabalho e podemos concluir na casa espírita. Exatamente, da assistência, com o maior carinho. A pessoa tem que estar preparada, por isso que o espírito tem que estar preparado. E depois dizer, vamos direcionar na casa espírita, tratar com carinho. A gente, quando sabe que é uma pessoa obsediada, a gente fica com nojo da pessoa. A pessoa fica parecendo que tá... Como é que... Deixa eu lhe dizer, povo de centro espírita parece que a pessoa que tá obsediada, meu Deus, deixa eu... Tá suja, tá impura. Aí o povo fica, fulano obsediado. É uma coisa assim, absurda. Faz distinção, meu Deus, fulano é um médium obsediado. O que é isso, gente? Temos que ter lógico, um equilíbrio. Ajudar a pessoa, redirecioná-la, encorajá-la. Olha, fulano, vamos fazer uma coisa. Você vai ter que ter domínio dessas energias, você vai fazer de tudo para não deixar te dominar. E nós vamos ajudar você na casa espírita. Então, são duas coisas que aconteceu. A primeira, dentro da casa espírita, porque o tempo tinha acabado. E a segunda, fora da casa espírita. São duas circunstâncias diferentes. Que nós temos que refletir. Então, se a Dona Ivone... que era um espírito que se redimiu. Nós não estamos falando de um Chico Xavier, correto? Alguém sabe a biografia aqui da Dona Ivone? A Dona Ivone era um espírito em redenção, de luta, marcada pelos seus próprios equívocos. É assim ou não é? Se a Dona Ivone podia sentar e orar pelos espíritos e ler para eles... E depois eu vou concluir agora, mas depois vocês vão ver que ela vai pedir ajuda no centro espírita e o povo não ajuda porque não conhece ela. Tá? E ela teve que se virar sozinha. Nesse mesmo caso aqui. Pois é. Então tá. Que fique assim a reflexão, porque a gente lida com muito espírita, a gente ouve o pensamento dos espíritas, formação de espírita, de centro espírita, quem está formando o grupo, e são indicações que infelizmente a velha guarda, com todo respeito, a velha guarda, com aqueles pensamentos incrustados, décadas e décadas, vindo de religiões, muito assim, que queriam manter o controle e tudo mais, isso ficou. Esse ranço foi ficando, e é normal que a gente acredite que seja assim, porque o povo condiciona a nossa mente, é quase uma hipnose. Quando nós passamos a estudar nós mesmos, a conferir, quando eu digo aqui para vocês, gente, pega o livro tal, pergunta tal, vamos olhar, eu tô estimulando vocês a serem autônomos. Porque vocês têm que saber a verdade como ela é, não a verdade que está dizendo Juliana. Vocês não têm que acreditar naquilo que eu digo, mas vocês têm que ver aquilo que vocês procuram nas pesquisas que vocês fazem. E se nós somos espíritas, palavra criada pelo codificador, então é justo que nós nos apliquemos aos trabalhos
espíritas, da codificação espírita. Então pode vir o espírito A, B ou C, que eu acho super legal, tem muita coisa proveitosa mesmo desses espíritos, mas eu vou ficar com a doutrina espírita. Mas como é que eu vou ter um juízo de causa se eu não conheço? Em italiano se diria assim, ó, quello e quello. Beijo, Maria, não é? Então, para eu ter um juízo de causa, eu tenho que conhecer. Porque às vezes é um espírito que ele era hindu, né, dona Edna? Um espírito hindu. O cara foi hindu, encarnações por encarnações. Tem suas práticas hindus, porque é normal, tá caracterizado nele. É oriental. Aí ele vem com colocações que é muito mais pensamento hindu do que espiritual. E todo mundo pega por verdade. Os espíritas. Aí vem um espírito que ele foi secularmente, década a década, padre, gente. É normal que ele vai ter um posicionamento, às vezes, de padre. E que vai dizer muita coisa legal. Mas se eu pego esse conteúdo do hindu, pego o conteúdo do padre, acho super legal e separo joio de trigo, mas eu, para separar joio de trigo, eu tenho que ter conhecimento doutrinário. É o único modo. Se somos espíritas. Pois se somos espiritualistas no sentido geral, tudo bem, não tem problema. Mas quando a gente fala para um público espírita, é de dever do espírita. É de dever do espírita. É isso. Que a gente fique assim, refletindo, que sirva de estudo, de reflexão para outros grupos espíritas. Principalmente a Dona Ivone, que é um espírito, era uma encarnada talmente doutrinária, que a gente não tem, né, como colocar ela em xeque por as questões ligadas à doutrina. Pois é, vamos lá. Vamos fechar o estudo, fazer a nossa prece de encerramento, convidos. Hoje sem música. Vocês perceberam que a gente não tem música hoje? Pois é, caduquíssimo. Então, agradecendo a Deus, convido vocês a agradecer a Deus, agradecer a Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui, de podermos sair, né, de dentro de nós mesmos e ter o nosso lado religioso, porque é justo assim que a gente tenha, porque louvar a Deus também é necessário. Então, que a nossa palavra seja de agradecimento. Muito obrigada, meu Deus. Louvar o Criador. E eu repito uma frase de uma música que eu ouvi ontem, que era uma frase de Jesus falando para Lázaro, em uma música, né? E diz assim: Senhor, diz para mim, como o Senhor disse para Lázaro, sai de dentro, tira a minha pedra e sai de dentro. Então, que nós possamos tirar a pedra que atrapalha a nossa visão no coração e que nós possamos ouvir o chamado do Cristo quando diz, venha, e que a gente vá. Esse estudo da Dona Ivone é mais ou menos isso. É a voz do Cristo nos chamando. Vem. Que assim seja, graças a Deus.